Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta aula do Visão Panorâmica das Escrituras. Que bom que você chegou até aqui, que bom que você está conosco até esta aula. Na aula de hoje nós vamos começar a estudar o quarto período, que é o período mosaico, ok? Que é um dos períodos mais longos aí da história de Israel, tá bom? Bom, na última aula nós finalizamos o período patriarcal. Mas, para que você comece esse período mosaico, e se na última aula você não conseguiu fazer a tarefa, então, antes de começar essa aula do período mosaico, eu peço que você responda algumas questões na página 24 antes de começar a assistir esta videoaula, tá bom? Se você ainda não respondeu, então pode ir lá fazer com calma e depois você vem e assiste essa videoaula, porque nós vamos tratar destas perguntas da página 24. Então, na página 24, você vai ter algumas questões relacionadas à aliança que Deus fez com o povo de Israel, tá bom? Então você vai ter lá da letra A até a letra M, você vai ler a pergunta, você embaixo de cada pergunta, você vai ter os textos chaves, ou seja, os textos que você precisa usar para responder a pergunta que foi feita, tá bom? Você lê a pergunta, lê os textos e depois você responde a pergunta. E na aula de hoje nós vamos responder essas perguntas e entender um pouco mais sobre esta aliança que Deus fez com o povo de Israel, tá bom? Ok, então, como eu estava falando, nós, na última aula, finalizamos o período patriarcal, o período das famílias, o período dos patriarcas, né? Alguns fatos importantes para a gente ir relembrando é que o primeiro patriarca foi Abraão e Deus fez três grandes promessas a Abraão e algumas dessas promessas vão ser agora realizadas, concretizadas nesse período mosaico, tá bom? Então a primeira grande promessa que Deus fez a Abraão era fazer dele uma grande nação. Lembra-se? Então, a partir de Abraão, surgiria uma nação que seriam os hebreus e mais tarde seriam chamados agora no período mosaico de os israelitas, ok? Nós vimos que essa nação se formou no Egito. Lembra? Teve Abraão, Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve gêmeos chamados Esaú e Jacó. A história foca em Jacó, né, e nos seus filhos. Nós vimos que José, um dos filhos de Jacó, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi morar no Egito, lá ele se tornou governador, ok? Ele através de Deus, foi falado que iria surgir uma grande fome na terra, naquela região, e que eles precisavam meio que estocar comida para que eles pudessem passar o período de seca, né, com as suas provisões que eles tinham guardado durante os anos, né? E nós vimos que, né, os outros filhos de Jacó saíram de Canaã porque estava no período de fome, vão até o Egito, encontram com seu irmão José depois de muitos anos, descobrem que era José, o irmão que eles tinham vendido. Então eles têm aquela história emocionante, onde eles se reconciliam. José pede para que tragam Jacó, né, toda a família venha morar no Egito. Eles se estabelecem no Egito, no final da vida de José e de Jacó, e eles permanecem lá durante muitos e muitos anos. Passa-se muitos anos, sobe um faraó ao trono do Egito e ele não sabe ele desconhece a história de José e o que José fez pelos egípcios, né? Então, como o povo de Israel era um povo já muito grande, né, ele decide escravizar o povo de Israel, né, forçá-los a trabalhos pesados. E aí, quando você lê essa transição do final do livro de Gênesis e o começo do livro de Êxodo, você vai ver que se passam aí os 400 anos, o povo é escravo, Deus levanta um homem chamado Moisés, ele começa a primeira parte da sua vida sendo príncipe no Egito, né, sendo criado sobre
orientações e a cultura egípcia, ele sabe que é hebreu, nós vimos que ele impede um hebreu de ser, estava sendo espancado por um egípcio, ele mata esse egípcio, foge, né, por causa disso, porque ele matou um egípcio, ele foge e depois de algum tempo, lá no Monte Sinai, Deus aparece para Moisés e orienta que ele volte ao Egito, porque Deus ouviu o clamor do povo e decide, por meio de Moisés, libertar o povo do Egito. E nós vimos que Deus assola o Egito com aproximadamente 10 pragas. 10 pragas aí são colocadas sobre o Egito para convencer o faraó de quem é Deus e para que o faraó decida libertar o povo e deixar o povo partir. O povo parte depois que a 10ª praga assola o Egito, que é a morte dos primogênitos. A Páscoa é instituída, nós vamos falar sobre a Páscoa aqui no período mosaico. E nós vimos que o povo sai do Egito e quando estava próximo, então, quando chegou ali no Mar Vermelho, os egípcios mudaram de ideia, foram até eles para tentar recapturá-los, para fazer eles voltarem para o Egito como escravos. Eles estavam encurralados, Deus mostra seu poder, abre o Mar Vermelho, os israelitas passam pelo Mar Vermelho, Deus fecha o Mar Vermelho depois e todo o exército e principalmente o faraó são mortos nessa história. Depois que eles atravessam o Mar Vermelho, eles se direcionam até o Monte Sinai. São alguns meses, chegam até o Monte Sinai, estão estacionados no Monte Sinai e agora nós vamos começar o período mosaico, que é o período onde Deus vai firmar uma aliança com Israel, ok? E por isso eu peço que você então responda essas perguntas com calma, né, para você leia esses textos, para você entender esta aliança que Deus fez com Israel, tá bom? Depois que você respondeu, volta para essa aula, que nessa aula agora nós vamos responder essas perguntas, mas antes vamos conversar sobre um assunto muito importante, né? Vamos entender esse período mosaico e entender sobre o que é uma aliança, essa aliança que Deus está firmando com Israel, ok? Bom, eu estou na página 23, aí na introdução, vamos começar aí esse período mosaico. Aí no início da sua página nós estamos vendo que o período mosaico ele começa no Monte Sinai, quando Deus vai entregar a lei, vai fazer promessas, vai fazer uma aliança com Israel. E este período ele vai até a festa do Pentecostes, lá em Atos 2, né? Então a gente vai entender por que esse período se encerra lá em Atos 2, na festa do Pentecostes. Você tem as datas aproximadas aí e os textos, né? É todo o Velho de Êxodo 20, todo o Velho Testamento até Atos 2, e o ano aproximado, né? Vai até o ano 33, né? Pouco depois da ascensão de Jesus Cristo, tá bom? Então, nós vamos entender esses fatos e por que esse período se encerra lá na festa do Pentecoste no ano 33 depois de Cristo, tá bom? Então, vamos começar então com esta introdução. Vamos lá. A primeira parte da promessa feita aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, Deus vai cumprir agora no Sinai. Né? A primeira parte de fazer deles o quê? Uma grande nação. Então, Deus já fez de seus descendentes uma grande nação, a qual saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e acampou próximo ao Sinai. Aqui, no Monte Sinai, os israelitas recebem de Deus promessas e a lei através de Moisés, e como uma nação firma uma aliança com Deus. Começa então o período mosaico, o qual vai vigorar até o primeiro Pentecostes após a morte de Cristo, lá em Atos 2. Durante esse período, os israelitas e mais tarde os judeus remanescentes vão viver sobre a custódia da lei, preparando-os para a realização da última parte da promessa, que é a bênção universal, tá bom? Antes, porém, dessa última promessa acontecer, Deus vai conduzir esta jovem nação pelo deserto por 40 anos,
até cumprir a segunda parte da promessa, dando a eles a terra de Canaã, ou a terra prometida, que é na Palestina. Então você tem as lacunas aí na sua apostila, são os amarelos que você precisa preencher, tá bom? Mas esse período mosaico nós vamos ver então algumas promessas que Deus fez a Abraão serem cumpridas. Então a primeira promessa que ele fez de fazer de Abraão uma grande nação se realizou. Eles eram aproximadamente entre 2 e 3 milhões de pessoas que estão acampados ali ao pé do Monte Sinai, tá bom? Depois, Deus agora vai fazer uma aliança com essa nação de Israel para que a segunda promessa seja cumprida, que é dar a eles a terra prometida. E nós vamos ver que para eles receberem esta terra, eles vão precisar conquistá-la, ok? E nós estamos vendo então que essas duas promessas estão para serem cumpridas. Ou seja, nós vamos estudar agora sobre a velha aliança. A velha aliança, ela foi feita com apenas uma só nação, que é Israel, tá bom? Então nós vamos ver que Deus vai fazer uma aliança com a comunidade de Israel, com o povo de Israel. Então nós vamos ver que o povo de Israel é o povo de Deus na velha aliança. Essa aliança foi feita lá no Monte Sinai, né, quando eles estavam acampados ao pé da montanha. A nova aliança, que nós vamos ver lá no último período, que é o período cristão, a nova aliança vai ser feita com todas as nações do mundo. Essa aliança vai ser firmada lá em Atos 2, na festa do Pentecostes, na festa após a ressurreição de Jesus Cristo, depois que ele se ascende ao céu, tá bom? Mas hoje nós vamos entender esta velha aliança que Deus fez com apenas uma nação, que é a nação de Israel. Ok? Mas, para que nós possamos conversar sobre esta aliança que Deus fez com Israel, nós precisamos entender primeiramente o que é uma aliança. Você sabe o que é uma aliança? Do que consiste uma aliança? O que significa uma aliança? Então nós vamos conversar sobre esses pontos, sobre aliança, para que a gente possa entender com mais clareza sobre a aliança que Deus vai firmar com Israel, ok? Bom, eu estou aí na página então 23, nessa introduçãozinha aí, né? Vamos falar sobre esta aliança. Então lá vai dizer assim, então você pode ir preenchendo as lacunas vermelhas que estão aí na sua apostila, tá bom? Duas pessoas podem fazer uma aliança entre si, como no caso de uma aliança matrimonial. Mas as alianças de Deus com o homem nunca foram um acordo entre partes iguais, como no caso de uma aliança matrimonial. Por que isso acontece? Por isso, sempre foi Deus quem iniciou as alianças com a humanidade, quem determinou os termos, quem fez as promessas e prometeu as bênçãos. A parte do homem simplesmente foi crer e obedecer às estipulações desta aliança. Então nós vamos ver com clareza sobre o que é uma aliança e nós vamos ver que todas as alianças que Deus vai fazer com o homem, Deus sempre vai ser a parte superior desta aliança. Por quê? Porque Deus é quem vai determinar as regras, os termos e a forma como essa aliança deve acontecer, porque Deus é a parte superior, né? E a nossa parte como homem, como eu já li aqui, como eu já falei, nossa parte nessas alianças que Deus faz. Deus fez com a Israel, no Novo Testamento Deus fez com todas as nações. Nossa parte, a parte do homem, a parte do ser humano, simplesmente é crer e obedecer as estipulações dessa aliança conforme Deus determinou dentro da sua palavra, tá bom? A gente vai ver isso com mais clareza. Bom, estou na letra A aí,
Na letra A, você está vendo as duas principais alianças. Na Bíblia, então, existem essas duas divisões que nós vamos ver com calma cada uma delas, ok? Então, primeiro, nós temos o Antigo Testamento, aonde Deus firmou uma aliança com apenas uma só nação, que é Israel, que é o povo de Deus na velha aliança. Então nós vamos ver como foi firmada esta aliança, o que foi as exigências, os termos, as promessas que Deus fez para Israel se eles fossem obedientes, porque precisava parte do povo, né? Eles tinham que crer em Deus e serem obedientes às estipulações dessa promessa que Deus fez a Israel, tá bom? E temos o Novo Testamento, onde Deus vai firmar uma aliança universal, ou seja, uma aliança que vai abranger todas as nações. Então, da mesma forma, cabe a mim, dentro desta nova aliança, no Novo Testamento, a obedecer, a crer e obedecer nos termos e nas promessas que Deus instituiu nesta nova aliança. Nós vamos ver com calma qual é a nova e a velha aliança, mas nós vamos começar falando sobre a velha aliança, né, que Deus fez com Israel. Mas para que nós possamos começar a falar sobre essa aliança que Deus firmou com Israel, nós precisamos inicialmente entender o que é uma aliança, ok? Você pode preencher aí na sua apostila. Bom, letra B, vamos falar sobre o significado de uma aliança. Vamos lá. A palavra aliança, em hebraico, deriva da raiz bará, que significa cortar. Cortar é o mesmo que firmar ou fazer um pacto ou um acordo, tá bom? Então, a palavra aliança deriva do hebraico, né, da raiz bará. Então, esse é o significado da palavra aliança, que é cortar, firmar, fazer pacto ou um acordo. Então, você pode preencher aí na sua apostila. Então, vamos entender, né, um pouco dessa palavra aliança, né? Vamos lá. A gente vai ver que as alianças de Deus, como eu já repeti, como eu já havia falado, as alianças de Deus com o homem nunca foram um acordo entre partes iguais, como no caso de uma aliança matrimonial. Então, um homem e mulher estão firmando uma aliança pelo casamento, são partes iguais. Mas, quando Deus firma a sua aliança com alguém, Deus é a parte superior. E nós já vimos por quê. Porque Deus é que vai determinar as regras, os termos, as promessas, as bênçãos. Cabe ao homem crer e obedecer, né, à vontade de Deus. Então vamos entender um pouco mais sobre o significado de uma aliança, tá bom? Ainda estou na página 23, letra B, número 1. Vamos lá. Vamos falar sobre a palavra berit. Berit, né, nós vimos que bará é a raiz da palavra aliança e berit em hebraico, esse termo em hebraico se refere, então, é a palavra em hebraico que significa aliança, pacto ou acordo. Estou lendo a apostila, quando o Velho Testamento foi traduzido para o idioma grego, quando o Velho Testamento foi traduzido para o idioma grego, foi escolhido uma das duas palavras para definir o termo aliança. Então, nós temos duas palavras, que são essas que estão em verde, que definem a palavra aliança, ok? Então, nós temos a palavra diatec. Nesse tipo de aliança, um lado é superior, e temos a síntec. Nesse tipo de aliança, os dois lados são iguais. O que isso significa? Quando, né, quando você lê a sua Bíblia, é claro que no português, quando a gente vai ver Deus fazendo aliança e o homem fazendo aliança com outra pessoa, sempre vai ser a palavra aliança. Mas essa definição sobre aliança fica mais claro quando nós vamos ler a Bíblia no original, ok?
Por que eu estou falando isso? Porque a palavra diatec, né, como eu já falei, nesse tipo de aliança um lado é superior, sempre, todas as vezes que você for ler a Bíblia e for ver as alianças que Deus vai fazer com, com alguém, a aliança que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Israel, sempre no original, a palavra que foi usada no original foi diatec, ok? Por que foi a palavra usada foi diatec? Para expressar a ideia de uma aliança onde um lado é superior, como nós estávamos falando. Deus é superior quando faz a aliança com alguém, tá bom? E toda vez que você for ler sobre alguma aliança entre um homem e uma mulher, ou dois homens fazendo uma aliança, um pacto, alguma coisa na Bíblia, vai ser usada a expressão no original, o síntec, que significa um tipo de aliança ou acordo ou pacto onde os dois lados são iguais, ok? É isso que eu quero que você entenda, tá bom? Então, todas as vezes que você for ler a sua Bíblia e for ver sobre as alianças que Deus vai fazer, né? Lembra? Aliança que ele fez com Noé, aliança que ele fez com Abraão, aliança que ele fez com Israel e na nova aliança, né, no Novo Testamento, a aliança que ele vai fazer com todas as nações, sempre no original, no texto grego original, sempre vai ser a palavra diatec, para dar o sentido de que um lado desta aliança é superior, que é Deus, tá bom? E sempre que você for ler a Bíblia e for ver uma aliança, um pacto, um acordo entre duas partes, um homem, uma mulher, dois homens fazendo um pacto, um acordo, sempre no texto original você vai ver a expressão síntec. Então, sempre que tiver essa expressão no grego original, é para demonstrar que as duas partes são iguais, tá bom? É isso que você precisa entender enquanto aliança, tá bom? Então, nós vamos conversar sobre o número 2, sobre a diatec, que é o tipo de aliança onde uma parte é superior, né? Que são as alianças que Deus firmou, né? Principalmente agora que nós estamos falando sobre Israel. A aliança que Deus firmou com Israel é uma aliança diatec, né? A palavra original usada é diatec, né? E nós vamos ver no número 2 que esta palavra grega diatec, que significa aliança, essa palavra em grego também tem dois sentidos, tá bom? Então nós vamos ver que ele tem um sentido de pacto, acordo ou aliança, mas também vai ter um sentido de testamento, se referindo-se à última vontade, né? Só entendendo que um testamento, né, quando alguém morre, o testamento entra em vigor, né? O testamento ele só vai entrar em vigor, o testamento só vai funcionar quando aquele que fez o testamento morre. Então, por isso que coloca-se nesse sentido de testamento, referindo-se à última vontade, né? Então, a pessoa que quer fazer um testamento escreve as suas últimas vontades e estas coisas só vão acontecer depois que ele morrer, porque eles vão abrir o testamento e vão ler a última vontade dessa pessoa que fez o testamento. Mas é só para você entender que diatec ela tem também dois sentidos. Então, na sua apostila está escrito aí, como Deus é superior, na tradução do hebraico para o grego, os tradutores preferiram esse termo, mas essa palavra também apresenta dois sentidos, como eu já falei. Tem um sentido de pacto, acordo ou aliança, e tem um sentido de testamento, se referindo então à última vontade, tá bom? Então, e aí nós vamos conversar agora sobre o testamento, né? Nesse sentido, né, de testamento, porque em algumas traduções, principalmente na língua português, nós temos essa diferenciação entre Velho Testamento e Novo Testamento. Vamos lá, ó. 3. Testamento. Quando a Bíblia foi traduzida
do grego para o latim, né? Lembrando que essas datas nós vimos na aula de bibliologia, você tem um quadro lá de quando o hebraico foi traduzido para o grego, quando nós vimos aí no número 1, e quando o grego foi traduzido para o latim, né? No quadro lá que nós vimos na aula de bibliologia tem essas datas para você se lembrar, tá bom? Então, vamos lá. Quando a Bíblia foi traduzida do grego para o latim, idioma oficial do Império Romano, esse termo tomou o lugar da diateque. Mas esse termo só tem um sentido, que nós já falamos. O sentido de testamento é a última vontade. Ou seja, esse termo, testamento, ele não tem sentido de aliança. E quando foi traduzido para o nosso idioma em português, acabou sendo traduzido por testamento. Foi puxado aí do latim essa palavra, tá bom? Portanto, o que a gente precisa entender? Portanto, as duas principais divisões da Bíblia são, na verdade, e no sentido original e correto da palavra, velha e nova aliança, tá bom? Então, é só para você entender que quando a Bíblia foi traduzida do grego para o latim, que o latim era a língua oficial do Império Romano, esse termo, né, que é esse termo testamento, tomou o lugar de diateque, quando eles traduziram para o latim. Então, só para você entender que a palavra testamento não tem ligação ou não tem a sua origem, a palavra testamento não tem origem sendo um pacto ou uma aliança, tá bom? Mas, quando a Bíblia foi traduzida do português, né, trouxe essa palavra do latim, porque o português ele deriva do latim. Então, quando houve a tradução da Bíblia para o português, não foi colocada essa palavra diateque, né, que significa aliança ou pacto. Foi colocada, então, a palavra testamento na língua portuguesa. Por que eu estou falando isso? Para você entender, primeiro, que a palavra original usada no grego era diateque, né, que significa que um lado é superior nessa aliança. E segundo, a tradução mais correta para o português, que deveria vir do original, deveria ser velha e nova aliança, tá bom? Só para você entender essa questão de aliança. Se você ficou com dúvida, você tem todo o direito de perguntar e estarei disposto a te ajudar a esclarecer mais essa situação a respeito de aliança. Mas só para você entender que a aliança que Deus firma com a nação de Israel, as alianças que Deus firma não só com a aliança que ele vai fazer com Israel, mas todas as alianças que Deus vai firmar na Bíblia é a expressão diateque, na qual ele é a parte superior desta aliança, tá bom? Então, só para ficar claro essa ideia, né? Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso, né, lá na frente. Então, já falei um pouquinho disso. Então, as duas principais divisões da Bíblia são, na verdade e no sentido original da palavra, deveriam ser chamados Velha Aliança e Nova Aliança, e não Testamento, tá? Testamento foi, então, uma tradução que foi feita para o latim, né? Quando eles trocaram a palavra diateque, que significa aliança, cuja uma das partes é superior, trocaram pela palavra testamento, tá bom? Então vamos seguir à frente. Vamos falar um pouco então sobre sobre a aliança que Deus vai firmar com Israel, na página 24, tá? Tem um início aqui, uma introduçãozinha antes de entrarmos aí nessa parte, que está no slide. Então começa assim, ó. Vamos falar agora sobre Israel e a aliança, né? A mensagem da Bíblia é elaborada em torno de várias alianças significativas, como as que Deus fez com Noé, Abraão, Davi e outros indivíduos e com outras nações. Entre as alianças
mais conhecidas está a velha aliança, que Deus fez com a nação de Israel aos pés do Monte Sinai. Então, eles estão aos pés do Monte Sinai, e agora a gente vai ver essa aliança que Deus vai firmar com a nação de Israel. Agora entra aí no slide. Agora, aqui no Monte Sinai, Deus vai renovar, então você pode preencher essas lacunas aí com essas palavrinhas vermelhas. Então, aqui no Monte Sinai, Deus vai renovar e ampliar a aliança que tinha feito com os patriarcas, tornando-a uma aliança nacional, porque foi com a nação de Israel, uma nação, né, que Deus está firmando essa aliança, e uma das principais alianças do Antigo Testamento. Através de perguntas, vamos descobrir alguns fatos importantes com respeito a esta aliança, as leis e as promessas de Deus para Israel. Então, essa é a atividade, a tarefinha que você tinha que fazer, responder das letras A a M, para que juntos possamos entender com mais clareza a respeito desta aliança que Deus firmou com Israel. Tá bom? Então, vamos começar a falar um pouco sobre esta aliança. Então, lembrando que, se você tiver dúvidas sobre qualquer pergunta, pode perguntar, tá bom? Então, vamos lá entender sobre essa aliança que Deus firmou com uma só nação. Letra A, pergunta número 1. Letra A. Quem fez esta aliança e com quem? Então, você tinha as passagens embaixo que você precisava ler. Então, não vai dar tempo de lermos todas, mas eu separei algumas passagens para a gente possa ler juntos e responder essas perguntas, tá bom? Então, quem fez essa aliança e com quem? Em Êxodo 34, 27 e 28 diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés: Escreve essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Ok? E em Deuteronômio 5, 1 e 2 vai dizer assim: Então Moisés convocou todo Israel e disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Então a pergunta é: quem fez essa aliança e com quem? Então, Deus fez essa aliança com Israel, tá bom? Então, ele está fazendo essa aliança com Israel. Lembrando que aqui do Deuteronômio Êxodo, se você colocou Moisés e Israel, não tem problema, porque Deus está falando aqui, ó: escreve estas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você. Deus está falando com Moisés, com você e com Israel. Então, Deus fez essa aliança com Moisés e com Israel, ok? Então, Deus está firmando essa aliança com o povo de Israel, ok? Lembra? Se tiver dúvidas, podem mandar. Então, tem outros textos aí para você ler para ficar claro essa ideia, tá bom? Não vou colocar todos, mas só para você entender que Deus está fazendo esta promessa com o povo de Israel. Vamos para B. Pergunta B. O que era o centro desta aliança? Tá bom? Você precisava ler os textos para poder responder essa pergunta. Então, o que era o centro desta aliança? Êxodo 34, versículo 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Em Deuteronômio 10 também vai dizer assim, versículos 4 e 5. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos, que havia proclamado a vocês no monte.
E eu voltei e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Então, o que era o centro dessa aliança que Deus firmou com Israel? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos era... Eu sei que a gente vai ver que existia muitas outras leis que compunham essa aliança. Mas o centro dessa aliança era os 10 mandamentos que foram escritas nas tábuas de pedra. Tá bom? Então, acho que espero que tenha ficado claro essa pergunta para você. O centro dessa aliança era os 10 mandamentos, ok? Então vamos para a pergunta número 3. A pergunta 3 era: qual era o sinal desta aliança e como era lembrado? Ok? Então essa era a pergunta. Você tinha os textos para ler. E eu escolhi o texto de Êxodo 31, o versículo, uma parte do versículo 13, 16 e 17. Ok? Lá diz assim, ó: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso era um sinal entre mim, Deus, e os israelitas. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança. Isso será um sinal perpétuo entre mim, Deus, e os israelitas. Qual era o sinal desta aliança? O que os israelitas deveriam fazer? Os israelitas deveriam fazer? Guardar os meus sábados. Então, eles tinham que guardar os sábados. Essa é a resposta. Esse era o sinal desta aliança. E como essa aliança deveria ser lembrado? Eles deveriam guardar o sábado. Então, lembra que sempre quando Deus vai firmar uma aliança, ele vai deixar um sinal para que essa aliança seja guardada. Ok? Então, vamos nos lembrar rapidinho para você entender. Qual foi a aliança que Deus fez com Noé? Qual foi o sinal que ele fez com Noé para firmar essa aliança? O arco-íris. Sempre que Noé visse o arco-íris, ele se lembra: olha, Deus não vai mais destruir o mundo pelas águas, por causa deste sinal que ele firmou comigo, desta aliança que ele fez comigo. E o sinal é, então, o arco-íris. Quando Deus fez a aliança com Abraão, qual era o sinal desta aliança que ele fez com Abraão? Lembra? A circuncisão. Então, todo menino, depois de alguns dias de nascido, ele tinha que ser circuncidado. Então, tinha que ir lá no órgão genital do homem e cortar aquela pele. Então, esse era o sinal, né, dos descendentes de Abraão. Né? Os israelitas ainda tinham que praticar este sinal, esta circuncisão ainda tinha que ser realizada, porque os israelitas aqui que estão recebendo a lei do Senhor são descendentes de Abraão, ok? Então eles tinham que, toda criança, depois de alguns dias de nascido, eles tinham que ser circuncidados. Então esse era o sinal que Deus deu a Abraão como para firmar essa aliança com ele. Agora, no Monte Sinai, Deus está firmando uma aliança com Israel. E o sinal dessa aliança que eles deveriam cumprir e como deveria ser lembrado, eles tinham que guardar os sábados. Os israelitas tinham que guardar os sábados. Tá bom? Então esse era o sinal da aliança que eles tinham que cumprir. Os israelitas tinham que guardar o sábado. Tá bom? Bom, letra D. Quem foi o mediador dessa aliança de Deus? Então, vamos lá. Deuteronômio 5, versículo 1. Logo, Moisés subiu ao monte, na verdade eu estou lendo Êxodo, tá? Ali em cima, Êxodo 19, 3. Logo, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, tá? E em Deuteronômio 5, 1, vai dizer assim: então Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse. Ele vai dizer, então, as palavras do Senhor. Bom, quem era o mediador dessa aliança de Deus? Era Moisés, porque ele recebeu as instruções de Deus, ele recebeu os 10 mandamentos e ele transmitiu isso para o povo. Então, ele era o mediador que mediava essa conversa entre Deus e o povo. Ele estava lá no Monte Sinai,
ficou 40 dias, 40 noites, recebeu as informações, recebeu as ordens, as ordenanças, os termos dessas promessas, e Moisés tinha que passar isso para o povo, ok? Então, ele era o mediador dessa aliança que Deus estava firmando com Israel. Moisés era esse mediador, ok? Então, ele que transmitia as palavras do Senhor para o povo. Olha, assim diz o Senhor. Então várias vezes você vai ler os primeiros 5 livros da Bíblia, né? De Êxodo até Deuteronômio principalmente, você vai ver Moisés falando, assim diz o Senhor, façam isso, não façam isso, cumpram seus mandamentos, sejam obedientes. Então sempre você vai ver Moisés repetindo as palavras do Senhor, ele sendo esse mediador, tá bom? Então a resposta da letra D é Moisés. E quando e onde esta aliança foi firmada? Então, quando e onde essa aliança foi firmada? Então, na apostila aí tem essa pergunta e os textos que você precisa ler para entender aonde, quando e onde essa aliança foi firmada. Em Deuteronômio 5, do 1 ao 6, eu peguei só um comecinho do versículo, diz assim, ó, o Senhor fez conosco uma aliança em Horebe. Eu sou o Senhor que te tirou do Egito. 1 Reis 8, 9 diz assim, na arca havia só as tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas, depois que saíram do Egito. Então a pergunta para nós, eu li alguns trechos, né, desses versículos que estão aí, que você já leu. Então, quando e onde essa aliança foi firmada? Então, quando eles saíram do Egito, né, eu sou o Senhor que te tirou do Egito. Então, essa aliança foi firmada quando eles saíram do Egito. E onde? No Monte Horebe ou no Monte Sinai, né, como eu já tenho falado. Então, no Monte Sinai é onde essa aliança foi firmada, ok? Então, a gente, só para entender que foi quando eles saíram do Egito e eles estavam lá ao pé do Monte Sinai, né, firmando essa aliança com Deus, ok? Então, espero que tenha ficado claro para você, tá? Então, só para entender que foi quando eles saíram e foi lá no Monte Sinai aonde essa aliança foi firmada. Letra F. Onde foram escritos os 10 mandamentos? Aonde que foi escrito os 10 mandamentos? Então eu coloquei aí, se tinha uns textos para ler, mas eu escolhi o texto de Deuteronômio 5:22, que está aí na sua apostila, tá bom? Lá vai dizer assim, ó, essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então, os escreveu em 2 tábuas de pedra e os deu a mim. Ok? Então, os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Ok? Então, o local onde foi escrito foi nas tábuas de pedra, tá bom? Então, em Êxodo 34, você vai ver que 10 palavras significa decálogo, tá? Então, os 10 mandamentos são, na verdade, as 10 palavras de Deus, que são o centro desta aliança, os 10 mandamentos, e nós estamos vendo que esses 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, né? Lembrando que não era somente através do papiro onde eles escreviam as palavras, né, de Deus. Então, em pedras também eles faziam seus escritos, ok? Então, aí está os 10 mandamentos que foram escritas em tábuas de pedra. Essa foi a questão F, tá bom? Espero que tenha ficado claro. G, com o que, na verdade, né? Então, né, tinha que ter um espacinho ali. Com o que essa lei foi sancionada, essa aliança? Com o que essa lei foi sancionada, essa aliança? Então, vamos ver o texto de Êxodo 24, do 1 ao 8.
texto longo, mas para a gente entender como é que essa aliança foi sancionada, né, foi confirmada. Moisés escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, levantou-se e constituiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas as suas palavras. Então, como essa lei foi sancionada, como essa lei foi confirmada, com derramamento de sangue. Para que uma aliança vigorasse, para que uma aliança que Deus fazia com o povo, né, para que uma aliança que Deus firmava com alguém entrasse em vigor, necessitava de derramamento de sangue. Então, para que essa lei fosse, Deus fez aliança com Israel, deu a lei a esse povo, mas para que isso fosse sancionado, para que isso fosse confirmado, para que essa aliança, essas leis entrassem em vigor, começassem a valer, precisava ter derramamento de sangue. Então, Moisés, não, eles ofereceram sacrifícios, né? E Moisés pegou o sangue e aspergiu derramou sobre o altar e aspergiu o altar que ele fez lá representando as 12 tribos e aspergiu outra parte do sangue ao povo, né? E ele dizia: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas as suas palavras, né? As palavras de que eles cumpririam fielmente tudo que o Senhor ordenou. Então, para que uma aliança entrasse em vigor, precisava ter derramamento de sangue, tá bom? Por que a gente precisa entender isso? Porque a nova aliança vai entrar em vigor quando houvesse derramamento de sangue. Jesus derramou seu sangue para que a nova aliança fosse confirmada, sancionada, entrasse em vigor. Mas nós vamos entender isso com mais calma quando chegarmos no período cristão. Mas é só para você entender que para que uma aliança fosse sancionada, ela precisava, para que uma aliança entrasse em vigor, ela precisava ter derramamento de sangue, tá bom? Então, por isso que nós fazemos essa relação com a morte de Cristo. Mas a gente vai entender um pouco mais disso no período cristão, tá bom? Essa diferença entre velha e nova aliança. Mas, só para você entender que nesse momento, para que a lei que Israel recebeu fosse sancionada, para que essa aliança fosse confirmada, tinha que ter derramamento de sangue. Então houve sacrifício, né? E houve então essa cerimônia aí para que pudesse entrar em vigor a lei. Vamos para H. H é assim: quais as condições de que quais são as condições de Deus para Israel nessa aliança? Então, quais eram as condições que Deus deu a Israel em relação a essa aliança? Então, você tinha as passagens para ler aí. Tem uma parte disso do 19:5, ó. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão abençoados. Você vai ver quais são as coisas que iriam acontecer com o povo de Israel se eles fossem obedientes. Já em Deuteronômio 5 diz assim: andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida. E aí vai dizer as bênçãos que iriam acontecer com Israel se eles permanecessem fiéis a Deus, ok? Isso vai ter uma relação com o texto que eu pedi para vocês lerem de Deuteronômio 28, né? Lembra, esta aliança que Deus firmou com Israel era uma aliança condicional. O que é uma aliança condicional? Eles tinham
uma opção de escolha. Eles tinham uma condição de escolha, que era a expressão se. Se você ler Deuteronômio 28, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Deus colocou para eles, se vocês obedecerem, vocês vão ter muitas bênçãos. E se você ler o texto de Deuteronômio 28, você vai ler uma sequência de fatos sobre as bênçãos que iria acontecer com Israel se eles fossem obedientes. Olha, se vocês forem obedientes, olha a quantidade de bênçãos que vai acontecer com vocês. E você vai ler a quantidade de bênçãos lá em Deuteronômio 28 que ia acontecer com eles. Eles iriam ser uma nação poderosa, forte, eles iam ser conhecidos entre as nações. Muitas coisas, muitas bênçãos boas iam acontecer com Israel. Mas Deus também disse lá em Deuteronômio 28 quais seriam as consequências se eles desobedecessem. A partir da metade do capítulo 28, ele vai dizer, entretanto, se vocês forem desobedientes, e ele vai dar uma lista enorme de maldições que aconteceria com Israel se eles fossem desobedientes. Se você for ler lá, você vai ver a quantidade de coisas que foram acontecendo na sequência da história de Israel, ok? Mas a letra H, a resposta é: quais as condições de Deus para Israel nessa aliança? Que eles obedecessem fielmente toda a lei. Então essa era a condição de Deus. Estou firmando essa aliança com vocês, mas vocês precisam ser obedientes. Então Israel, a condição que Deus deu para Israel era que eles precisavam ser obedientes a essa lei que eles estavam recebendo. Ok? Então, eles tinham uma escolha entre obedecer e não obedecer. Tá bom? Então, a gente vai conversar com isso com mais calma lá na frente. Então, a condição dessa aliança que Deus fez, porque lembrando, Deus é a parte superior dessa aliança. Ele determina as regras, os termos e o que deveria acontecer. E as regras de Deus são claras. Sejam obedientes. Tá bom? Letra I. Qual a validade desta aliança de Deus com a nação de Israel? Mas espera aí, essa aliança tinha uma validade, né? Essa aliança que Deus firmou com Israel? Sim, vamos ver com calma isso também. Qual é a validade dessa aliança? Jeremias 31 vai dizer, está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Então você continua lendo o texto lá para entender um pouco mais, mas entenda que Deus falou em Jeremias 31, que ele firmaria uma nova aliança. Uma nova aliança iria ser firmada, ok? Em Hebreus 8, também dá essa ideia e é um pouco mais clara. Pois, se aquela primeira aliança que Deus fez com Israel, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Ok? Então, qual a validade desta aliança de Deus com a nação de Israel? A resposta é: até a nova aliança ser estabelecida por Cristo. Mas, se você quiser, colocou outra resposta, até que Deus faça uma nova aliança, né? Ou até que uma nova aliança fosse estabelecida. Mas, eu quero que você entenda nessa pergunta que essa aliança que Deus fez com Israel tinha prazo de validade. Não seria eterno. E nós vamos entender um pouco mais isso lá na frente. E um dos motivos dessa aliança ter tido um prazo de validade é porque Israel foi infiel. Israel, eles desobedeceram a Deus. E nós vamos ver o que gerou essa desobediência, quais foram alguns fatos
relevantes e importantes para que eles desobedecessem, e isso foi levando a história para um rumo onde Deus precisava firmar uma nova aliança, porque o povo de Israel foi infiel. O povo de Israel, lembra lá de Deuteronômio 28, entre obedecer e não obedecer? Quando nós lemos a história de Israel no Velho Testamento, eles foram desobedientes. Ok? Nós vamos ver o que gerou toda essa desobediência, quais foram as consequências do pecado de Israel, porque o pecado gera consequência e gerou consequências devastadoras para a nação de Israel. E nós vamos ver essas consequências. Então Deus precisava, né, Deus decidiu firmar uma nova aliança por meio de Cristo Jesus, e nós vamos ver qual aliança é essa. Mas até lá, entenda que essa aliança não era eterna, porque a gente viu que Deus firmaria uma nova aliança. Então essa aliança que Deus fez com Israel tinha prazo de validade. Ok? Letra J. O que havia além dos 12 mandamentos? Então você tinha aí 9 capítulos, 7 capítulos para você ler, né? Não, 7 não, 8. 8 capítulos para você ler a respeito dessa pergunta, que você vai ver nesses capítulos várias outras leis além dos 10 mandamentos. Então a resposta seria assim: o que havia além dos 10 mandamentos? Muitas outras leis a serem observadas. Então havia muitas outras leis, mais de 600. Então o número total de leis era 613 leis que Deus deu ao Israel. Lembrando que o centro dessa aliança eram os 10 mandamentos, tá bom? Então aí você tem alguns textos, né, algumas informações sobre essa pergunta que eu coloquei aí. Número 1. A essência da lei entregue no Monte Sinai para Israel se resume nos 10 mandamentos. Posteriormente, esses mandamentos foram desmembrados e complementados por outras leis que envolviam todas as áreas da vida desta nação. Então, as leis envolviam todas as áreas de uma nação. Então, tinha leis a respeito da área religiosa, social, conjugal, dieta alimentar, saúde, economia ou finanças, agricultura, moralidade, etc. Então, são alguns exemplos aí de vários tipos de lei que tinha na lei que Deus deu para Israel. 2. Todas essas mais de 600 leis estão registradas nos livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, sendo que Deuteronômio é a segunda lei, ou a repetição da lei, para a nova geração que entrou em Canaã. A gente vai ver isso com calma, porque que o povo ficou 40 anos peregrinando no deserto, entrou uma geração, saiu outra geração, e essa nova geração precisava ouvir essas leis que foram dadas por Deus. Então, por isso que Deuteronômio significa repetição da lei. Então, você vai ver Moisés repetindo todas as leis para essa nova geração, ok? E número 3, a palavra hebraica para lei é Torá, que significa instrução, orientação ou direção. Assim, a lei de Deus não era uma vara de disciplina para manter os israelitas na linha, mas um guia prático, ou seja, seria uma constituição de como viver da melhor maneira possível a vontade de Deus na nova terra que eles iriam herdar. Então, as leis que eles teriam seria para a terra que eles herdariam. Então, eles precisavam de leis para essa nova terra. Então, seria a constituição deles aí, né, para essa nova terra que eles iriam herdar, ok? Nós vamos ver também, durante a história de Israel, e principalmente em Êxodo, o que Israel fez com essa aliança. Então, Israel quebrou a aliança, Israel se corrompeu, né? Êxodo 32 vai dizer assim, então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Então, quando Moisés estava lá recebendo a lei, os 10 mandamentos, talhados na pedra, ele ia descer para entregar essa lei para o povo, né? Deus já alertou ele, desça, porque o povo já se corrompeu. Eles construíram o bezerro de ouro, aquela história do bezerro de ouro. Moisés desce, vê eles adorando o bezerro de ouro, cometendo idolatria. Moisés quebra as tábuas, né,
mostrando para eles que eles desobedeceram, eles quebraram a lei. Deus firmou a lei e eles já estavam desobedecendo, né? Então esse foi o resultado. Então a resposta da letra K, quebrou a aliança. O que Israel fez com essa aliança? Quebrou a aliança, eles se corromperam, ou corromperam-se, né? E o que Moisés fez e qual foi o resultado dessa situação, depois que ele quebrou as tábuas da aliança? Então, Êxodo 32, vocês cometeram um grande pecado. Moisés está falando para o povo. Mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Então, ele falou, ó, talvez eu possa subir e oferecer propiciação, ou seja, acalmar a ira de Deus pelo pecado que vocês cometeram. Respondeu o Senhor, riscarei e Deus responde a Moisés, né? Ele fala, ó, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelo pecado deles. E o Senhor os feriu como a praga. Por causa disso, lembra, pecado gera consequência. Eles acabaram de sair do Egito, esperando para firmar a aliança, e eles já estavam cometendo idolatria. Por causa disso, houve punição, e eles foram punidos, né, com uma praga. E as pessoas que estavam adorando o bezerro de ouro, se você já leu a história, elas foram mortas, né, por causa desse pecado, tá bom? Então, Moisés, qual é a resposta aí da letra L? Moisés intercedeu pelo povo e o povo foi punido. Então, o que Moisés fez? Moisés intercedeu pelo povo, né? Ou se você colocou, Moisés subiu para oferecer propiciação pelo pecado, também está certo. E qual foi o resultado? O povo foi punido. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. O que aconteceu? O Senhor os feriu com uma praga. Então, eles foram punidos por causa desse pecado. E o que aconteceu depois desses fatos? Depois disso, o que Deus fez? Êxodo 34, disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, porque ele tinha quebrado as primeiras, e nelas escreva as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Faço com você uma aliança. Então Deus, a resposta da letra M é, ele renovou a aliança com o povo. Então Deus teve a ira acalmada por Moisés, e Deus, ele renovou a aliança com o povo, além, né, teve a consequência, teve o pecado, já era consequência, o povo foi punido. Deus, ele pediu para que Moisés talhasse, né, de novo, né, escrevesse os 10 mandamentos na pedra, levasse até o povo, renovasse a aliança, mas lembra, o pecado gera consequência. O povo foi punido com uma praga, e as pessoas que estavam adorando o bezerro, né, foram mortas, né, tiveram suas vidas tiradas por causa desse pecado. E Deus aí firma de novo a aliança com Israel e tem como base lá Deuteronômio 28, na qual eles precisavam entender que eles tinham que obedecer a Deus para que as bênçãos fossem inúmeras, né, na vida desse povo, ok? Bom, como o Velho Testamento foi escrito para o povo de Israel, a aliança foi feita com uma só nação, é isso que eu queria que você entendesse dessas perguntas, que Deus firmou uma aliança com Israel, com a nação de Israel. Deus não firmou uma aliança comigo nesse momento aí. Deus não firmou uma aliança com a nação do Brasil. Deus não firmou uma aliança com a nação dos Estados Unidos. Deus firmou uma aliança com a nação de Israel. Ou seja, em questão de decretos, leis, ordenanças, nós não temos que cumprir o que está registrado no Velho Testamento. Eu não tenho que guardar o sábado. Eu não tenho que ser circuncidado. Eu não tenho que cumprir a lei, porque a lei foi dada para Israel. Mas a pergunta que alguém pode fazer, então por que, qual é o motivo de termos registrado na nossa mão, termos os escritos do Velho Testamento? Paulo falou em 2 situações, depois você pode ler com calma lá, sobre qual era o motivo
do que foi escrito no passado, das coisas que aconteceram no passado, para você entender. Então a pergunta é, então por que, que nós temos o Velho Testamento em nossas mãos? Para que serve o Velho Testamento se eu não tenho que seguir as leis, as ordenanças, guarda-sábado, as coisas que estão lá? Romanos 15, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado, lá atrás, Velho Testamento, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E 1 Coríntios 10, 6, também você pode ler lá, estas coisas, Paulo está falando sobre a história dos israelitas, estas coisas, estes fatos, ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Por que eu estou falando isso? Porque se você for ler a história de Israel, e nós vamos ver toda a história de Israel, período por período, o povo de Israel foi infiel. Eles quebraram a lei. As maldições lá de Deuteronômio 28 aconteceram, porque eles foram infiéis. E Paulo está falando, ó, tudo que foi escrito lá foi escrito para nos ensinar, para que a gente não siga os mesmos passos deles. Por quê? Porque nós sabemos qual vai ser a consequência se nós formos desobedientes. Nós sabemos o que vai acontecer se nós formos desobedientes a Deus. Nós sabemos disso. Quais são as consequências? O povo lá foi alertado. Eles tinham o texto de Deuteronômio 28. Moisés falou para o povo, ó, se vocês obedecerem, vocês vão ter muitas bênçãos. Vai acontecer isso, 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 isso. Você já leu Deuteronômio 28. Se você não leu, pode ler lá. E na segunda parte de Deuteronômio 28, você vai ver a série de maldições, das coisas ruins que ia acontecer com Israel se eles fossem infiéis. E Deus falou, ó, se vocês forem infiéis, se vocês não obedecerem a palavra de Deus, todas essas maldições vão acontecer. Ou seja, o povo foi alertado do que aconteceu. Eles não podiam ser inocentes e dizer, olha Deus, a gente não sabia que isso ia acontecer. O Senhor não alertou, mas Deus alertou. E da mesma forma, Paulo está dizendo para nós, tanto em Romanos como em Coríntios, ó, tudo que foi escrito lá foi escrito para nos ensinar. Para que a gente mantenha fé em Deus, porque sabemos que se formos obedientes, vamos ter bênçãos de Deus. Então que isso sirva de exemplo para vocês. Toda a história que nós vamos ver a partir de agora, dessa aliança firmada com que Deus firmou com Israel até o final do período mosaico, para você entender que tudo que está no passado foi escrito para nos ensinar. Se eu tenho acesso, se nós temos acesso ao Velho Testamento, não é que no sentido que eu tenho que cumprir. Nós vamos ver que a gente não precisa cumprir nada que está no Velho Testamento. Porque a aliança que Deus fez conosco está na nova aliança, a partir de Cristo. Ok? Mas a gente vai ver isso com calma. Mas até agora eu quero que você entenda que o Velho Testamento está na sua mão e você pode ler as histórias que estão registradas, que sirvam de lição para você entender quais são as... Porque Deus, ele cumpre a sua palavra. E ele teve, e pode ter certeza, Deus deve ter ficado muito triste quando teve que cumprir a sua palavra. Porque ele cumpriu as maldições. Ele não queria o mal do seu povo. Ele não quer o nosso mal. A lei que ele deu para o povo de Israel não era uma coisa ruim, era uma coisa para que eles pudessem andar na linha, para que eles pudessem ser obedientes, para que eles pudessem viver em harmonia na nova terra. Mas o pecado fala muitas vezes mais alto, né? E muitas vezes nós também estamos sobre a lei de Cristo, sobre a vontade de Cristo, sobre a nova aliança. Então, quando eu deixo de cumprir a vontade de Deus colocada na nova aliança, eu também estou dizendo a Deus, olha, você me avisou, mas eu prefiro escolher o pecado. Então Deus deu essa condição para nós. Ele já disse o que ia acontecer, o que vai acontecer conosco se nós formos obedientes ou desobedientes. Da mesma forma como ele avisou os israelitas, nós também somos avisados. Por isso o Velho Testamento está escrito e registrado em nossas mãos para nos ensinar, para dizer que Deus é justo e para dizer que Deus cumpre aquilo que ele fala. Ele pode ter certeza, ele não estava feliz em cumprir o juízo dele sobre Israel. Aquelas maldições de Deuteronômio 28 realmente aconteceram ao longo da história de Israel, ao longo dos outros livros do Velho Testamento, porque eles foram infiéis.
Então, que isso sirva de lição para nós, para entender essa aliança que ele firmou com Israel. E eu já disse sobre Deuteronômio 28, eles tinham uma escolha. Então, Deuteronômio 28, do 1 ao 14, começa com uma condicional. Se o povo obedecer, teriam muitas bênçãos. Né? E a partir de Deuteronômio 28, a partir do 15 ao 68, vai começar com outra condicional, que é se não me obedecerem. Então, se o povo desobedecesse a Deus, teria maldição. Então, eles foram alertados. Eles foram orientados sobre o que aconteceria. Se eles fossem obedientes, eles teriam vida, eles teriam bênção, seriam grandemente abençoados. Mas se fossem desobedientes, eles teriam maldição. Eles teriam morte. Então eles tinham uma escolha. E nós também temos hoje em dia. Então, reflita sobre a aliança que Deus firmou com Israel. Reflita sobre esse texto de Deuteronômio 28. Entenda sobre o valor da obediência. Então eles tinham essa escolha. E lembre das palavras de Paulo. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Por quê? Porque se eu for obediente, eu também vou ter bênçãos. E se eu for desobediente, maldição vai. Muitas maldições, coisas ruins vão acontecer comigo, porque o pecado gera consequência. Pense sobre isso. E lembre-se, obediência gera bênção, gera vida. E desobediência gera maldição, gera morte, gera o meu afastamento de Deus. Ok? Então, era isso. Fique com Deus. Mas antes disso, eu vou passar algumas tarefas para a gente continuar a próxima aula. Próxima aula nós vamos para a página 25, nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo, tá bom? Então, antes de começar a próxima aula, você vai ter alguns textos que você precisa ler, tá bom? Então, algumas leituras que você precisa ler. Quero que você leia Números 18, você vai lá vai falar sobre os deveres dos sacerdotes e levitas. Quero que você leia Juízes 17, versículo 6, e depois vai para o capítulo 21 de Juízes, 21, 25, você vai ver qual era a situação, eu errei a palavra aí, né, de Israel, qual era a situação de Israel naquele tempo, na época dos Juízes. Depois você vai ler 2 Samuel 7, do versículo 12 ao 17, você vai ver sobre as promessas que Deus fez a Davi, ok? Depois eu quero que você leia 1 Reis 11, do versículo 14 ao 43. Depois você vai para o capítulo 12 de 1 Reis e vai ler o versículo 1 ao 33. Lá você vai ver a situação do reino de Salomão, que é filho de Davi, e do filho de Salomão, que é Roboão. Você vai ver a situação, um pedaço da situação do reinado de Salomão e uma parte do reinado de Roboão, tá bom? Alguns textos que eu quero que você leia, porque nós vamos conversar sobre essas histórias, a gente vai chegar nesses períodos nas próximas aulas, tá ok? Então, fique com Deus, né? Não esqueça de fazer as suas leituras. Espero que você tenha entendido, que tenha sido uma aula muito boa para você. Então, até a próxima aula. Fique com Deus.